Nessa série de vídeos que nós vamos colocar aqui para vocês, nós vamos tentar colocar em pauta aqui determinados acontecimentos em nossa vida que precisamos compreender com muita eficácia e muita objetividade para que possamos ao menos sermos mais felizes. Porque eu tenho tentado dizer a vocês, ou pelo menos eu tenho procurado passar isso para vocês, que Jesus de Nazaré, esse personagem tão importante para a nossa vida e para a vida de todos nós, vai um pouquinho além das questões meramente religiosas e espirituais usuais. Ele soa, retine como um exemplo, eu tenho tentado falar isso, de humanidade que nos faz necessárias às nossas vidas para que possamos ser felizes. E, na verdade, não é preciso muito esforço para entender as mensagens que Jesus fala no sentido literal do termo. Como eu digo, é importante, lógico que é, tudo aquilo que ele produziu como obras de cunho religioso e espiritual, como seus milagres, as suas andanças, suas curas, isso para os cristãos não se discute. E também, por outro lado, não merece ficarmos debatendo muito se aconteceu ou não, se é verdade ou não, porque se passaram mais de 2025 anos e a nossa ciência também, por outro lado, não tem ferramentas e instrumentos adequados para medir se sim ou não. Quanto ao fato que alguns por aí defendem de que a história de Jesus é uma história inventada, também pouca diferença faz. Porque, na verdade, nós temos que viver uma vida plena, repleta de felicidade, de harmonia, e não temos conseguido nesses milhares de anos, pois estamos envoltos em guerras, conflitos, diferenças, disputas, contendas. Essa série que eu quero fazer aqui é pegar cada emoção, cada sentimento, cada processo do nosso comportamento e tentar ajustar isto às mensagens de Jesus. A maioria dos sentimentos negativos que nós temos, eu já descrevi algum deles: avareza, egoísmo, ciúme, inveja, principalmente a inveja, né? A inveja é um sentimento terrível, né? As pessoas que possuem inveja das outras, às vezes nem sabem o mal que estão fazendo a si mesmas, porque constroem em torno de si uma rede de infelicidade tão grande que no momento em que elas exercem a sua inveja sobre outrem, não percebem, mas irão perceber no tempo hábil. Porque existe uma lei, eu digo lei porque isso já foi comprovado através dos séculos, uma lei que as pessoas não compreendem muito bem por que ela acontece. Chama-se a lei da semeadura, a lei do retorno, a lei kármica, como vocês quiserem chamar isso. Muitas pessoas acreditam que isso é bobagem, isso não existe. Infelizmente, eu sou obrigado a retrucar, existe sim. Eu já tive várias oportunidades em vida de atestar isso, de que o que aqui fazemos, aqui colhemos. Se você planta amor, você vai colher amor de volta. Se você colher algo negativo para a sua vida, pode ter certeza que em algum momento você fez alguma coisa que não deveria ter feito. Deveríamos nos perguntar por que a gente tem tanto ódio no coração. Por que nós sentimos prazer em infringir a outro ou a outro sentimentos tão negativos como perseguição, inveja, calúnia, difamação. Nós devemos parar um pouco para pensar nisso, né? Que tipo de coisa nos move nesse sentido? Talvez por isso Efésios fale bem claro, né? Em várias partes do seu contexto, ou até mesmo na própria vida, a gente perceba que parece que a gente está lutando com algo que a gente nem sabe por que está lutando. Refiro-me a sentimentos negativos, como se uma força nos impulsionasse a fazer o mal ao outro. Eu parto da premissa que quando a gente tem algum problema com as pessoas, sejam elas quais forem, em que situação for, o diálogo é sempre o caminho melhor, mais indicado. Sentar, olhar nos olhos, conversar, falar, perguntar, se posicionar, preferencialmente sem agressão,
Mas parece que algumas pessoas não entendem isso, né? Nutrem em seus corações um ódio, um rancor violento e passam a projetar sobre a vida alheia tudo aquilo que em verdade está dentro delas. Embora a espiritualidade que eu tenho aqui colocado seja um instrumento e uma ferramenta muito útil para nos explicar muitas coisas, muitas dessas questões humanas estão relacionadas em verdade a fatos acontecidos no nosso passado. Eu não estou pretendendo aqui fazer nenhuma psicoterapia, apenas falar de fatos concretos. Por exemplo, a palavra trauma, né? As pessoas ouvem muito falar, especialmente com o advento da teoria psicanalítica, lá por volta de 1889, com a primeira obra de Sigmund Freud, pai da psicanálise. Né? O trauma existe, embora até o próprio Freud não tenha dado tanta importância, e sim seus discípulos, ao fator do trauma. Mas o trauma existe, ele fica marcado como uma cicatriz em nossas almas e nossos corações, como, por exemplo, uma pessoa que não foi amada pelos seus pais na infância, com dignidade, com respeito, crescerá uma pessoa agressiva, narcisista, prepotente, que acha que pode infringir ao outro os seus traumas, a sua carência de amor. Né? Nos parece que isso fica muito bem claro e exposto nas relações humanas e sociais, quando vemos pessoas infringindo ao outro sentimentos de menos-valia, de desprezo, de indiferença. Em alguns casos a diferença nem é tanto por desprezo, maldade. Às vezes a própria pessoa se defende da agressão ali sendo indiferente, né? O que é o mais indicado, porque quando há fogo não adianta você jogar mais gasolina, porque a gasolina vai incendiar tudo e pode até ocasionar embates perigosos, até mesmo em questões baseadas na vingança, por exemplo, que gera até óbitos, né? E de repente a pessoa se toca que estava errada, e na maioria das vezes tarde demais. Por que a gente nutre esses sentimentos tão negativos sobre as pessoas? O que está por trás disso? Será que é apenas uma questão de fundo psicológico, de desvio comportamental, desvio de personalidade? Pode ser. As ciências psicoterápicas existentes estão aí para tentar colaborar e ajudar para minimizar ou suprimir esses sentimentos, especialmente da vingança, do rancor e do ódio, né? O importante que as pessoas entendam é que esses sentimentos negativos, é verdade, não fazem mal, eu já falei isso provavelmente, ao objeto em questão, ou seja, o objeto desse tipo de energia e sentimento, mas faz mal à própria pessoa, porque a pessoa torna-se uma pessoa infeliz. Embora possa até ter relativo sucesso na sua vida social, financeira, etc., acaba num dado momento percebendo que suas ações irão se reverter de forma muito contundente, abrangente e destruidora às suas próprias vidas. Temos vários relatos sobre isso no mundo. Tem um ditado que diz que o crime não compensa. Eu diria da mesma maneira que os sentimentos negativos de inveja, ódio, rancor, vingança, um dia se voltará para seu agente essencial ou fundamental, aquele que nutre. Seria mais útil que as pessoas se aproximassem mais da sua espiritualidade. Eu aqui quero deixar claro que a espiritualidade, eu já expliquei, não vou repetir, são dois níveis. Refiro-me à espiritualidade humana, que é preconizada pelo entendimento, pelo amor ao próximo e principalmente pelo conhecimento de si mesmo, né? As pessoas precisam se conhecer. E, em verdade, elas não se conhecem, né? Quando Jesus de Nazaré começou a sua campanha de difusão do seu ensinamento, ele sempre se preocupou com isso, com o fato de que ele deveria levar as pessoas mais no sentimento de cooperativismo, de ajuda mútua, embora saibamos que muitos não acreditavam nele, não o seguiram e não entenderam muito bem o que ele estava tentando dizer, porque geralmente, por exemplo, as pessoas acreditam que quando se fala de Jesus de Nazaré, eu tenho dito isso aqui, é sempre no sentido religioso, espiritual, mágico, escatológico, né? E quando a maior importância de Jesus é o seu lado humano. Eu tenho tentado falar isso aqui, né? Aliás, é isto que o diferencia dos demais líderes religiosos. Enquanto uns se concentram mais em desenvolver a mente, a capacidade contemplativa, meditativa, reflexiva, em busca do nirvana, do estado espiritual perfeito, Jesus, ao contrário, vem dizer, olha, vamos conversar aqui, vamos discutir algo que é mais essencial, que é a nossa relação humana, eu e você, eu e tu.
Vamos tentar resolver isso, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar essas relações. Cuidem dos desamparados, dos desvalidos, dos desesperançosos, dos que não possuem amor. Vamos tentar ajudá-los. Assim ajudaremos a nós mesmos. Então, portanto, o sentimento que temos de ódio, rancor e raiva não contribui em nada para a nossa evolução humana, que é o primeiro passo para uma evolução espiritual. O problema das pessoas é que elas pensam que ser evoluído espiritualmente é recitar mantras, ficar sozinhos em posições de lótus, como um yogi, ou frequentar uma igreja constantemente, repetir os mesmos trechos, ou fazer orações longas, ou fazer jejuns. Não, não é isso não. Não é isso não. Isso agrada a Deus? Agrada. Lógico, provavelmente que sim. Mas o próprio Jesus já advertia isso. Não faça como fazem os publicanos, que jogam água no rosto para mostrar às pessoas que passaram horas e horas em prantos, em orações, quando tudo é falso. Né? Não adianta você ler a Bíblia, ou ler qualquer livro sagrado, pertencer a uma igreja, uma religião qualquer, se a sua essência interior não muda. Se você realmente não compreende que o primeiro passo é o laço de vencer esses sentimentos nocivos, raiva, ódio, rancor, inveja, avareza, estigma, preconceito. Aliás, o preconceito e o estigma é uma doença do século XX e XXI, né? Nunca vivemos um momento tanto de estigma ou de preconceito que vivemos aí manifestando pelo mundo, xenofobia, racismo, por aí vai. O importante é a gente entender que a gente tem que mudar. Se a gente quer que esse mundo mude, a gente não pode ficar esperando salvadores da pátria, messias anunciados. O Messias já veio, ele já deu seu recado, ele já deu sua lição. E a mais importante delas é essa. Cuide de você, cuide do seu coração, cuide do seu amor. Lute por aquilo que você acredita, mas lute com amor, não lute com hipocrisia. Aliás, essa palavra, eu particularmente, me desculpem, eu tenho uma certa ojeriza. Eu não gosto de hipocrisia, odeio pessoas hipócritas que se apresentam diante de nós com uma face, quando na verdade a face dela é outra. O importante entender é que nós não vamos transformar o mundo. Aliás, eu diria que não vamos salvar o mundo para estar num estado melhor do que se encontra se nós não mudarmos realmente a nós mesmos. Eu não estou aqui fazendo retórica de uma história inventada. Isso é fruto de muitos anos de observação. Eu posso falar por mim, eu não posso falar pelos demais que estão me ouvindo, vocês. Eu sempre procurei viver uma vida assim, alegre, brincalhão, respeitoso. Que eu me lembre, particularmente, eu nunca difamei ninguém, nunca caluniei ninguém, nunca alimentei intrigas entre as pessoas. Quando eu notava, por exemplo, e aqui é a minha orientação, que eu não era bem quisto, ou que eu não era bem recebido, porque isso acontece, você pode ser a melhor pessoa do mundo, ou você pode ter as melhores intenções. Tem pessoas que são nutridas por sentimentos negativos, do nada ela projeta sobre você seus traumas, suas desavenças internas, sua imago interior sobre você, e pronto, ela escolhe um elemento, é esse aqui. Ou então possui uma profunda inveja do seu brilho pessoal, de ser uma pessoa autêntica, original, verdadeira, e te acusam de tudo. Tem um ditado no meio da ideologia política que diz: acuse-os daquilo que você é. Isso faz muito sentido para mim. Geralmente pessoas que nos caluniam, nos difamam, estão nos acusando daquilo que elas fazem em oculto. O problema delas é que elas não sabem que Deus vê tudo. Nós podemos não ver todas as coisas, podemos não saber todas as coisas, mas tenho a certeza do que eu estou dizendo. Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Voltando, era importante que as pessoas compreendessem que a história da civilização só vai mudar, as guerras só irão desaparecer da face da terra, os desentendimentos e desavenças só irão deixar de existir quando nós aprendermos a lição mais importante que Jesus veio colocar para a humanidade, que é aquilo que eu tenho falado, o amor, né? Eu sei que pode parecer um pouco repetitivo, eu já falei sobre isso, estou repetindo novamente, me desculpem, mas eu tenho que falar. Porque a gente fica buscando a solução para o mundo, acabar com as guerras, com os conflitos, igualdade social, eliminar a fome e a sede. Nós não vamos conseguir fazer isso se nós não nos mudarmos, se nós não mudarmos o nosso modo de ser, se nós não procurarmos alimentar em nós um verdadeiro sentimento de reciprocidade.
Deseja teu próximo o que você desejaria que te fizesse. Por exemplo, você gostaria que alguém te difamasse, caluniasse, mentisse sobre você, criasse situações imaginárias que ela elabora na sua cabeça devido aos seus traumas e projetasse sobre sua vida sem ter conta que está te prejudicando, está criando uma imagem falsa? Porque a verdade um dia vem à tona, não tem saída. A verdade, os fatos sempre vem. Não há nada oculto que não possa ser revelado, não é isso? Não foi isso que Jesus de Nazaré deixou claro? Então, esses sentimentos negativos, nós só vamos vencê-los através do amor. E o mundo só vai se transformar em um lugar melhor para se viver quando nós compreendermos que não é o mundo que tem que mudar, somos nós que temos que mudar, porque nós somos o mundo. É preciso não confundir o mundo com terra. O planeta Terra é uma coisa, a orbe. O mundo somos nós, com os nossos pensamentos, nossas ações, nossos sentimentos, os critérios que nos cercam. O mundo está repleto de desumanidade. O mundo está repleto de ausência de amor. Não há nenhuma saída viável. Eu tenho tentado falar isso para vocês. E os sentimentos negativos, e aqui é o aviso que eu posso dar a vocês, saibam que após muitos anos de estudo e observação eu aprendi isso. Fazem mal, na verdade, a nós mesmos, não é o próximo. Sim, é verdade, a gente pode prejudicar o próximo, como eu falei, caluniar, difamar, invejar, falar mal, até planejar a extinção de uma vida humana. Mas não se iludam, isso será cobrado de você. Não tenha a menor dúvida do que eu estou falando, será cobrado de você. O que nós precisamos realmente é entender que os sentimentos negativos fazem muito mal àquele que é o portador ou agente da ação do que aquele que recebe, que é o objeto. Podem ter certeza disso. Eu conheço histórias incríveis de acontecimentos fatídicos, de desavenças, contendas, disputas, falatórios, fofocas, enfim, tudo que vocês possam imaginar, da qual uma pessoa foi vítima e mais tarde o agente promotor desse estado negativo de ações sofreram muito. Não é para nos dar prazer. Aliás, eu diria, não sinta prazer pelo sofrimento do seu opressor, do seu adversário. Não faça isso. Deus não se compraz desse tipo de coisa. Também não estou dizendo que você seja bonzinho, piedoso, piegas e ache que deva aceitar tudo de bom grado. Não, não é isso não. O que eu estou tentando dizer é que procure entender, na medida do teu possível, que o importante é que você compreenda qual é o seu papel no mundo. Se você quer que o mundo se transforme, depende de você. Lógico, é uma tarefa extremamente difícil. Você jamais vai conseguir mudar todo o mundo, mas o mínimo que você consiga com um ato de amor, de compreensão, de caridade, de empatia. Empatia, palavra bonita, adoro essa palavra, empatia. Faça sem esperar que as pessoas façam por você, porque quando você entender que o que você faz porque te faz bem, já é um bom começo para você entender parte dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Não espere que as pessoas irão compreender o que você faz, o que você é. O importante é que você saiba quem você é e o que você faz, que o faça por amor, somente isso. Quem tem que te ver, na verdade, pelos seus atos é Deus. É Ele que justifica tudo, os teus méritos ou desméritos. Quanto às pessoas, apenas faça o que você tem que fazer, da melhor forma possível. Se elas não te compreendem, não tenham os mesmos sentimentos que elas têm contra você, de ódio, rancor. Não faça isso. Então o mundo um dia se transformará no oásis, no paraíso, quando nós entendermos que tudo perpassa pelo caminho da compreensão das suas atitudes em função do amor que você diz ter quando pronuncia a palavra ou substantivo próprio Jesus de Nazaré. Se você fala de Jesus, mas não vive o que ele vive, então fica muito complicado. Soa hipócrita, soa falso. E é verdade, existem milhares de milhões que fazem isso. Portanto, afastem-se da melhor maneira possível. Afastem-se. É uma orientação que eu dou a vocês, de todo sentimento nocivo e negativo. Se não gostam de você ou tratam você mal, se afaste. Eu já falei sobre isso, se afaste, simplesmente. Não porque você seja melhor, não porque você seja especial, mas porque você é consciente. Eu quero terminar esse vídeo falando sobre essa palavra consciente, porque daqui para frente eu vou pontuar vários assuntos que vão fugir um pouquinho dessa condição, dessa questão que eu tenho colocado aqui espiritual, mas sempre, como eu digo, usando Jesus como exemplo.
Se vocês querem uma orientação, sejam conscientes do amor que vocês podem produzir. Quanto ao outro, se não produz amor, não é um problema seu, é um problema deles. Ame por amar. Não ame esperando recompensa, nem ame esperando reconhecimento. Ame por amar. Amar também, às vezes, é ficar longe, é ficar afastado. Não me refiro a casos particulares, afetivos entre homem e mulher. Falo no geral. Amar, às vezes, é você se afastar, é se silenciar. Porque você sabe que não pode enfrentar a densidade da violência, da agressão, da estupidez humana pelo ato simplesmente até mesmo de, olha, não é nada disso, vamos conversar. Às vezes não é possível. Então só te resta respeitar a lei natural das coisas. Se afaste. E como eu gosto sempre de dizer, entregue na mão de Deus. Podem ter certeza do que eu estou dizendo. Deus resolve tudo de uma maneira ou de outra. Lembremos daquela sentença. A vingança a mim pertence. No bom sentido. Não que você deseje vingança. A vingança a mim pertence, assim diz Deus. E é isso mesmo. Ele que é o juiz de tudo e de todos. Cabe a ele resolver as demandas ou os problemas do qual você é alvo ou vítima. Porque você não pode resolver. Você não pode tentar dialogar com quem não tem amor no coração. Então, se você tem, isso já é mais que suficiente. Portanto, afaste-se peremptoriamente de todos os sentimentos negativos. Faça isso agora. Não deixa para amanhã, não. Não se iluda, não. Não se iluda, não. Determinadas ações e movimentos em torno das ideias que Jesus nos disse é para ser praticado imediatamente. Se você realmente ama, tem amor no seu coração, faça da sua vida um exemplo de amor. Sabe? Se afaste, não entre em contenda, não entre em luta, não busque vingança, não busque ser recompensado. Você nem precisa ser reconhecido por algo que você fez. O que você faz esperando reconhecimento, desculpe, você já não está sendo nem honesto consigo mesmo. Faça por fazer, ame por amar. Amor faz bem à alma, faz bem ao coração, faz bem ao espírito, faz bem à vida, enfim. A vida é muito rápida, meus amigos e amigas, muito rápido. Passa uma fração de segundo. Hoje você está vivo, amanhã você pode não estar. Hoje você está bem, amanhã você pode não estar. Mas uma coisa é certa, se você tiver amor em seu coração, a sua vida será preenchida numa eternidade. O amor tem essa mágica de fazer a sua vida uma eternidade. Quanto ao ódio, a avareza, o ciúme, o orgulho, nossa, que sentimento terrível esse, da qual você sabe que está errado e não assume o seu erro perante si mesmo, perante os demais. Enfim, todos os sentimentos negativos, façam o possível para se afastar desses sentimentos. Eles não irão contribuir em nada para a sua evolução, para o seu bem-estar e principalmente para a sua felicidade. O tema principal é este, amar. E não é amar de forma poética e literária, é amar de forma prática. Exercite o amor nos seus dias, todos os dias. A gratidão. Acorde de manhã e diga, Deus, eu te sou grato pelo dia de hoje. Quando anoitecer, eu diga, Deus, eu sou grato pelo fim desse dia. Vocês acham que eu estou falando da boca para fora? Não estou, não. Quem conviveu comigo muitos anos sabia que eu fazia isso todos os dias. Os meus pais sabiam que eu fazia isso todo dia. As pessoas que conviveram comigo sabem que eu faço isso todo dia. Na idade que eu estou, no tempo de experiência de vida que eu tenho, eu nunca deixei, acreditem, um dia sequer, em orar a Deus e agradecer por tudo que eu tenho. Se você não for grato, se você for ingrato, não se iluda. São chamas que vão acumulando na sua história. Portanto, os sentimentos negativos devem ser abandonados. Viva uma vida feliz. Não importa se você tem muito ou pouco. Se você tem pouco, lute para ter muito. Acredite, mas mude o seu comportamento. Seja amoroso, sincero, honesto, cordato, amigo dos amigos, amigo dos seus. Espalhe amor por onde você passar. É a única saída, já falei isso em outro vídeo, que você tem. Não tem outra saída. E os sentimentos negativos, procure abandoná-los. Porque eles não te trarão felicidade, não te trarão equilíbrio, não te trarão aquilo que é mais importante, que foi o que Jesus disse. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um abraço para vocês, que Deus abençoe a vocês, a mim, a todos nós.